Lázaro, o mistério do amigo que venceu a morte. Nem todos os que morreram ficaram mortos. Essa é a história de um homem que cruzou a fronteira entre a vida e a morte e voltou com um segredo. Lázaro, o amigo de Jesus, o homem que a morte não conseguiu calar. A vila de Betânia era um refúgio. Ficava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Um lugar simples, mas ali aconteceria um dos milagres mais perturbadores já registrados. Era em Betânia que viviam Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, 3 vidas entrelaçadas ao destino do Messias. Lázaro não era um discípulo qualquer. Ele era chamado de aquele a quem Jesus amava. Palavras raras, íntimas. Esse homem tinha o coração do Filho de Deus. Mas então, algo inesperado aconteceu. Lázaro ficou doente. Muito doente. Marta e Maria enviaram um recado urgente. Senhor, aquele que amas está enfermo. E o que fez Jesus? Nada. Ele não correu. Não partiu imediatamente. Ficou onde estava, por 2 dias. Por quê? Essa é a pergunta que ecoa até hoje. Por que deixar um amigo morrer? Seria abandono? Ou o plano mais profundo de todos os tempos? Quando finalmente decidiu voltar a Betânia, os discípulos se assustaram. Rabi, ainda agora tentavam apedrejar-te, e voltas para lá. Mas Jesus tinha um propósito. Ele disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Eles não entenderam. Então, ele falou abertamente: Lázaro está morto. Jesus caminhou para o lugar onde o impossível estava prestes a acontecer. O caminho era pesado, o clima sombrio, mas a glória de Deus estava prestes a se revelar, porque Lázaro não era apenas um amigo. Ele era um sinal, um anúncio, uma preparação para a maior batalha que o mundo já viu. A morte e o milagre. Jesus caminhava em silêncio. Cada passo em direção a Betânia era também um passo rumo à cruz. Ele sabia que ressuscitar Lázaro não seria apenas um milagre, mas o início do fim. Quando chegou, já era tarde. Lázaro estava morto havia 4 dias. 4 dias. Tempo suficiente para a morte se consolidar. Tempo suficiente para toda a esperança se apagar. Marta corre ao encontro de Jesus. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, a voz embargada. Ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus a encara e responde com uma das declarações mais poderosas das Escrituras: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Maria então se aproxima. E com ela vem o choro. Não apenas dela, mas de todos os judeus que estavam ao redor. Jesus se comove. O Salvador chora. A Bíblia registra com 2 palavras que carregam o universo inteiro. Jesus chorou. O Filho de Deus chorou por um amigo. Não porque havia perdido, mas porque ele sentiu a dor humana. A dor da separação. A dor que a morte causa em nós. Então, com a voz firme, ele pergunta: Onde o pusestes? Eles respondem: Senhor, vem e vê. Jesus caminha até o túmulo. Era uma gruta, com uma pedra tapando a entrada. Ali estava o corpo de Lázaro, frio, imóvel, em decomposição. E então, Jesus diz algo impensável: Tirai a pedra. Marta se desespera. Senhor, já cheira mal. Já é o 4º dia. Mas Jesus responde: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiram a pedra. O cheiro é insuportável. O silêncio, sepulcral. Jesus levanta os olhos ao céu e ora: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão que está ao redor. Então, com uma voz que atravessa a morte, com um grito que rompe os véus do invisível, ele brada: Lázaro, vem para fora! E o impossível acontece. O corpo se move, os olhos se abrem, o morto sai. Lázaro sai do túmulo, ainda envolto em faixas. Os que estavam ali não acreditam no que vem. Marta e Maria correm e o abraçam, chorando, rindo,
gritando, mas Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro voltou à vida. A morte perdeu, mas nem todos se alegraram, porque naquele momento muitos creram, mas outros, aterrorizados, correram até os fariseus. E naquele dia, os sacerdotes decidiram algo: Jesus precisava morrer. A ameaça viva Lázaro está vivo. 4 dias no túmulo, o corpo já em decomposição, mas agora ele respira, ele fala, ele caminha entre os homens. E isso muda tudo. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre. Foi uma ameaça, um sinal gritante de que o poder de Jesus ultrapassava os limites do natural. As pessoas começaram a sussurrar, depois a gritar, e os fariseus temeram. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. João 11:48. A ressurreição se espalha como fogo em palha seca. Em cada canto de Betânia, em cada beco de Jerusalém, a história ecoa. Um homem morto está vivo. E esse homem é prova viva do poder de Jesus. Os líderes religiosos não veem um milagre. Eles veem um risco. Um homem que voltou da morte ameaça a estrutura de poder construída com medo, tradição e controle. Eles não podiam mais ignorar. Era hora de agir. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. João 11:53. Mas eles não falam apenas de Jesus. Lázaro agora é um alvo. Ele se tornou símbolo. Ele é o testemunho que caminha, o sinal que ninguém pode apagar. E isso os enfurece. Os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. João 12:10-11. A sombra da cruz começa a se formar. Lázaro vive, mas carrega o peso da vida como ameaça. O amigo de Jesus se torna a peça-chave da conspiração que levaria o Filho de Deus ao Calvário. Agora, o milagre caminha entre os homens, e o medo se espalha entre os inimigos da verdade. A vida de Lázaro tinha voltado, mas não sem custo. A cidade fervia. O nome de Jesus ecoava entre as pedras e vielas, mas agora misturado com medo, conspiração e sangue. Lázaro era um sinal, um lembrete vivo de que a morte podia ser vencida. Mas para os sacerdotes e líderes, ele era uma sentença, uma prova que não podia ser ignorada, e como toda prova perigosa, precisava ser silenciada. Resolveram matar também Lázaro. João 12:10. A casa em Betânia, antes lugar de alegria, agora respirava tensão. Marta olhava para a estrada com desconfiança. Maria chorava em silêncio. E Lázaro sabia. Sabia que viver o milagre era também carregar a cruz invisível da perseguição. Ele já havia conhecido o gosto da morte. Mas agora, a ameaça vinha dos vivos. Enquanto isso, Jesus caminhava para Jerusalém. Cada passo mais pesado, cada olhar mais profundo. Ele sabia o que viria. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros. O milagre em Betânia fora o selo, o início do fim, ou talvez o fim que traria o verdadeiro começo. Na multidão, uns erguiam ramos, outros afiavam espadas no escuro. O cordeiro caminhava, e a cruz o esperava. Lázaro se tornou símbolo de esperança, mas também se tornou alvo. Não por algo que fizera, mas por aquilo que ele representava. Que a morte não é o fim. Que o poder de Deus não pode ser contido. E por isso, o preço da vida era alto. O milagre de Lázaro custou caro. Custou o conforto. Custou a segurança. E para Jesus, custaria tudo. O milagre de Lázaro havia sacudido as fundações do mundo espiritual e também do mundo humano. Enquanto o povo sussurrava com esperança, os líderes conspiravam em silêncio. As sombras do templo se tornaram berço de uma decisão mortal. Já não bastava conter Jesus. Agora, também Lázaro precisava cair. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. João 11:53. As palavras deixaram de ser apenas ideias e se tornaram ação.
O conselho se reuniu. O sinédrio, tomado de fúria, selou seu destino. Eles não podiam mais negar. Um homem havia ressuscitado após 4 dias. O túmulo não o reteve. E isso era perigoso demais. Lázaro não pregava, não fazia milagres, mas apenas sua existência era uma afronta ao sistema. Ele era o lembrete de que a morte não tinha mais a palavra final. E para os que governavam pelo medo, isso era insuportável. Enquanto isso, Jesus continuava a caminhar. Ele sabia que a ressurreição de Lázaro fora a gota que transbordou o cálice. Cada gesto, cada palavra, cada milagre, tudo apontava para o sacrifício que se aproximava. Lázaro estava vivo. Mas havia um preço. E o plano estava em movimento. Na calada da noite, nomes eram citados, recompensas oferecidas, espiões enviados. A paz de Betânia estava quebrada. E o tempo? O tempo estava acabando. Jesus, o Cordeiro, sabia que o sangue seria o selo da redenção. Mas antes da cruz, veio o amigo. Antes da paixão, veio a ressurreição. Antes do silêncio, veio o clamor da vida. O plano final não era apenas político, era espiritual, era cósmico, era o embate entre luz e trevas, entre vida e morte, entre o Rei do Céu e os príncipes deste mundo. E enquanto os homens tramavam no escuro, o céu preparava o maior ato de amor da história. A notícia da ressurreição de Lázaro espalhou-se como fogo sobre palha seca. Não havia mais como negar. O impossível havia acontecido. E o nome de Jesus agora ecoava com ainda mais poder e ameaça. Mas nem todos viam com olhos de fé. Onde havia glória para uns, para outros, havia perigo. O sinédrio, a elite religiosa de Israel, reuniu-se às pressas. João 11, 47-48. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Era medo. Medo de perder o controle. Medo de que o império reagisse. Medo de que a verdade mudasse tudo. Mas o sumo sacerdote, Caifás, não hesitou. João 11, 50. Convém que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Ali, naquele momento, o plano da morte foi selado. Jesus seria entregue. Mas não apenas ele. João 12, 10-11. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se retiravam e criam em Jesus. Lázaro, o sinal vivo da autoridade divina, agora era considerado um inimigo do sistema. Aquele que havia vencido a morte, agora era caçado pelos homens. Passos silenciosos rondavam Betânia. Olhares desconfiados cruzavam as ruas. Espiões se misturavam entre os fiéis. E Marta e Maria viviam entre a fé e o temor. Sabiam que a presença de Lázaro era luz para os crentes, mas também um alvo para as trevas. A fúria crescia. Não era apenas contra um homem, era contra o que ele representava, contra o reino que se aproximava, contra o amor que ressuscita mortos. Na noite, Lázaro orava em silêncio. Ele sabia que viver depois da morte era carregar um peso que poucos suportariam, mas não recuou, porque o que é nascido da vida eterna não pode ser destruído pelos homens. Lázaro estava vivo. A morte, que havia imposto seu silêncio por 4 dias, foi derrotada por uma simples ordem: Lázaro, vem para fora. Mas este não foi apenas um milagre. Foi uma mensagem, um sinal, um aviso e uma promessa. A multidão que antes duvidava, agora contemplava o impossível. Marta e Maria, em lágrimas, abraçavam o irmão que há poucos instantes jazia no túmulo. E Jesus olhava em silêncio, como quem já sabia que aquele milagre custaria um alto preço. Porque ao trazer Lázaro de volta, Jesus selou o seu próprio destino. As autoridades religiosas viram naquele ato a maior ameaça à sua influência. A ressurreição de Lázaro
era a prova viva de que Jesus era mais que um profeta. Ele era o próprio poder da vida, aquele que tem autoridade sobre a morte. E então, a sombra da cruz começou a crescer. Mas este momento não fala apenas do passado. Ele fala de nós. Todos nós temos túmulos invisíveis, sonhos mortos, esperanças enterradas, fés que murcharam com o tempo, e diante desses túmulos, Jesus ainda se aproxima, ainda chora, ainda ordena: vem para fora. Este milagre foi um prelúdio, uma amostra do que ele veio fazer por toda a humanidade. Porque, assim como Lázaro, nós também estávamos mortos. Mortos em nossos pecados, perdidos em nossas dores. Mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida, veio para nos chamar de volta. A história de Lázaro é um convite: acreditar, confiar, viver de novo. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a pedra pareça pesada demais, mesmo que já tenham passado 4 dias, a voz de Cristo ainda ecoa sobre os mortos: vem para fora.